Existe um momento em que a mente começa a ir para lugares que você não gostaria de ir. Pensamentos que surgem sem aviso, ideias que se repetem, lembranças que voltam no pior momento possível. Você tenta focar em outra coisa, pega o celular para distrair, abre um vídeo, conversa com alguém. Mas no fundo, aquilo continua ali. No trabalho, você parece presente, mas sua mente está distante. À noite, quando tudo fica em silêncio, esses pensamentos ficam ainda mais altos. E então surge uma pergunta difícil de ignorar. Como encontrar paz quando a própria mente parece ser um lugar inseguro? Fique comigo até o final, porque existe um caminho para lidar com isso, e ele começa onde talvez você menos espere. Pensamentos negativos não costumam começar grandes. Eles começam pequenos. Uma dúvida aqui, uma insegurança ali, um medo que aparece de repente. E quando você percebe, aquilo já cresceu. O problema não é apenas o pensamento em si, mas o espaço que ele começa a ocupar. Você tenta ignorar, mas ele volta. Tenta racionalizar, mas ele insiste. E aos poucos, algo começa a mudar dentro de você. Sua percepção, sua energia, sua forma de enxergar o dia. Aquilo que antes era leve começa a parecer pesado. Aquilo que antes era simples começa a parecer complicado. E talvez o mais difícil seja admitir isso. Porque muitas pessoas pensam, eu não deveria estar pensando assim. E isso não faz sentido. Porque minha mente está assim. E essa tentativa de lutar contra o pensamento, muitas vezes, só aumenta o peso. Porque você não está apenas lidando com o pensamento, você está lidando com a frustração de tê-lo. Mas quando olhamos para as Escrituras, encontramos algo interessante. A Bíblia não ignora a batalha que acontece dentro da mente. Ela não trata isso como algo inexistente. Pelo contrário, ela reconhece que existe uma luta interna acontecendo. E mais do que isso, ela mostra o que fazer com ela. Existe um momento no livro de Salmos que revela isso de forma profunda. No Salmo 13:2, encontramos uma pergunta que talvez você já tenha feito, mesmo sem perceber. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Perceba o detalhe. Inquietações, dia após dia. Isso não é um pensamento isolado. É um ciclo. É exatamente aquilo que muitas pessoas vivem. Uma sequência de pensamentos que não parecem ter fim. E o mais interessante é que o salmista não esconde isso. Ele não finge que está tudo bem. Ele leva isso diante de Deus. E aqui começa algo importante. Porque muitas pessoas tentam vencer pensamentos escuros apenas dentro da própria mente. Mas a Bíblia mostra outro caminho. Um caminho que envolve tirar isso de dentro e levar para Deus. Mas talvez você pense, eu até tento orar, mas minha mente não para. E isso é mais comum do que parece. Porque uma mente sobrecarregada não desacelera instantaneamente. Ela precisa de direção. E é exatamente isso que encontramos em outro texto. No Salmo 55:22 está escrito: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Isso parece simples à primeira vista, mas existe profundidade aqui. Entregar não é ignorar. Entregar é transferir o peso. É reconhecer que você não precisa carregar tudo sozinho. Mas existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Muitas pessoas até levam seus pensamentos a Deus, mas logo depois pegam tudo de volta. Oram e continuam carregando. Falam, mas não soltam. E é por isso que a inquietação permanece. Porque a entrega ainda não foi completa. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro dessa batalha. Porque nem todo pensamento que surge em sua mente define quem você é. E entender isso pode mudar completamente a forma como você lida com essa situação. Mas para isso, precisamos olhar para uma verdade que muitas pessoas ainda não perceberam. Existe uma diferença que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua mente. Pensar algo não significa concordar com aquilo. Mas quando um pensamento negativo aparece repetidamente, é fácil começar a acreditar que ele faz parte de você, que ele define você, que ele revela algo sobre quem você é. E é exatamente aqui que muitas pessoas se perdem. Porque começam a lutar contra os pensamentos, como se estivessem lutando contra si mesmas. Mas a Bíblia mostra outra perspectiva. Em 2 Coríntios 10:5 lemos: levamos cativo todo pensamento
para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que você não precisa aceitar tudo o que passa pela sua mente. Nem todo pensamento merece espaço. Nem todo pensamento merece permanência. Existe autoridade para interromper, para questionar, para redirecionar. E isso não acontece automaticamente. É um processo. Um exercício diário. Porque pensamentos repetidos criam caminhos, mas novos pensamentos também podem criar novos caminhos. E é aqui que entra uma prática espiritual que transforma a mente ao longo do tempo. Em Filipenses 4:8, encontramos uma direção clara. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, pensem nessas coisas. Perceba que isso não é apenas um conselho positivo, é um direcionamento intencional. A mente precisa de um foco. Se ela não for direcionada, ela se dispersa. E quando se dispersa, tende a ir para o negativo. Mas quando você começa, aos poucos, a escolher onde sua atenção repousa, algo começa a mudar. Não de forma instantânea, mas de forma progressiva. E isso é importante, porque muitas pessoas desistem no meio do processo. Elas esperam que a paz venha de uma vez, mas a transformação da mente é construída, dia após dia, escolha após escolha, pensamento após pensamento. E existe ainda uma outra verdade que traz descanso para quem está lutando com pensamentos escuros. Em Romanos 12:2 está escrito: transformem-se pela renovação da sua mente. Isso significa que sua mente não está presa ao estado em que está hoje. Ela pode ser renovada. Ela pode ser restaurada. Ela pode ser reorganizada. E isso acontece quando você decide não apenas reagir aos pensamentos, mas levar sua mente para um lugar diferente. Talvez hoje sua mente esteja cansada. Talvez existam pensamentos que você não gostaria de ter. Mas isso não significa que você está perdido. Significa apenas que existe um caminho de restauração à sua frente. E esse caminho começa com uma decisão simples: levar aquilo que está dentro de você para Deus. Mesmo que pareça confuso, mesmo que pareça repetitivo, mesmo que você não saiba exatamente o que dizer, porque Deus não espera palavras perfeitas. Ele responde a corações sinceros. E aos poucos, aquilo que parecia incontrolável começa a perder força. Aquilo que parecia constante começa a diminuir. E a paz que parecia distante começa a se aproximar. Vamos orar juntos. Senhor, Tu conheces cada mente que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes dos pensamentos que têm surgido, das inquietações que não param e das batalhas internas que muitos estão enfrentando em silêncio. Pai, traz paz agora sobre cada mente cansada. Acalma os pensamentos, organiza aquilo que está confuso e remove todo o peso que não vem de Ti. Ensina-nos a levar cada pensamento à Tua presença. Ajuda-nos a não aceitar aquilo que não vem de Ti e a confiar mais na Tua verdade do que nas nossas emoções. Renova nossa mente, fortalece nosso coração e guia nossos pensamentos para um lugar de paz. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração hoje, talvez ela não tenha chegado até você por acaso. Muitas pessoas estão lutando com pensamentos que não conseguem controlar. E às vezes, tudo o que precisam é lembrar que não estão sozinhas nessa batalha. Deixe nos comentários qual pensamento negativo você decide levar cativo hoje em nome de Jesus. Vamos declarar a nossa liberdade juntos. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Que Deus traga paz à sua mente e descanso ao seu coração. Nos vemos no próximo vídeo.